Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na nossa TV Marília, o programa que acontece ao vivo às segundas-feiras aqui na TV Marília e a reprise dentro da grade da TV Marília. O programa Saúde Marília discute saúde com manutenção da ética, profundidade na discussão do tema. Se você tem um tema, uma sugestão, envie para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimed-marília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. A separação dos temas acontece pelo envio de temas ao nosso e-mail. A produção separou nessa noite o tema cuidados paliativos. Os cuidados paliativos acontecem em pacientes com doença crônica onde já não existe cura. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e que permite ao paciente levar uma vida ativa. Os cuidados trazem benefícios físico, psíquico, espiritual e social. Para a discussão desse tema cuidados paliativos, o Saúde Marília convidou nessa noite a doutora Fátima Adriana Dalmeida, chefe da disciplina de Clínica Médica da FAMEMA. Doutora Fátima, prazer tê-la conosco pela primeira vez aqui no Saúde Marília. E nós já perguntamos o que são os cuidados paliativos. Boa noite. Boa noite, Milton. É um prazer também. Agradeço o convite de estar aqui. E cuidados paliativos, você praticamente já deu a definição. Esse termo ele foi definido pela primeira vez pela Organização Mundial de Saúde em 1999. E nós definimos esse termo, foi definido esse termo exatamente assim. São cuidados ativos para pacientes com doenças, hoje nós falamos assim, com doenças crônicas, doenças que não têm mais cura, onde ela não responde mais aos tratamentos iniciais, não é? Já está num estágio irreversível, e os objetivos desse tratamento todo, desse cuidado todo, desse acompanhamento todo, é fornecer ao paciente conforto, qualidade de vida. E conforto de maneira integral, como você disse, nos aspectos sociais, físicos, psicológicos e espirituais. Qual o conceito de cuidador? Quem pode ser um cuidador nesses cuidados paliativos? Qualquer pessoa pode ser o cuidador do paciente. Você pode ter familiares podem ser os cuidadores, não é? Ou você pode ter uma outra pessoa acordada com a família, acordada com o paciente, que se disponha a cuidar e a praticar tudo aquilo que for, de alguma maneira, concordado com a equipe, com o paciente, discutido, né? Para aquele determinado paciente. Então, qualquer pessoa pode ser o cuidador. Antigamente, só os pacientes terminais recebiam os cuidados paliativos. Hoje, quais são as doenças contempladas nessa meta cuidados paliativos? Essa é outra modificação, já em 2002, da própria Organização Mundial de Saúde. A história, Milton, ela começa há muitos anos atrás, né? Vem da palavra hóspice. Na realidade, começou com essas coisas. Hóspice é uma palavra em latim que quer dizer estranho e depois hospitaleiro. No início dos anos de 1900, mais ou menos, você tinha verdadeiros casas que abrigavam peregrinos que estavam nas suas viagens. Então você tinha verdadeiros casas que abrigavam esses peregrinos. A partir daí, esse conceito foi se ampliando e essas casas passaram a abrigar não somente peregrinos, mas pessoas que estavam com alguma doença. Então passou a ser lugares para tratar de pacientes com doenças. E aí essa coisa foi caminhando. Nos anos de 1900, uma enfermeira de nome Cecily Saunders, ela então faz um dos primeiros hóspices na Inglaterra, St. Christopher, para tratar de paciente terminal, de paciente com câncer, porque na realidade o grande objetivo dela era tirar a dor e trazer algum conforto. Então, o início disso se dá mesmo para o cuidado dos pacientes oncológicos, dos pacientes com câncer. Aí, a Organização Mundial de Saúde revê esse conceito, abrange então a questão da AIDS, dos pacientes com AIDS e de algumas doenças infecto-contagiosas, na sua fase terminal também, e aí a gente tem uma diferença entre fase terminal e paciente para receber cuidado paliativo.
O cuidado paliativo ele não é só para paciente terminal e atualmente, na realidade, você amplia, a Organização Mundial de Saúde amplia esses cuidados paliativos, que é a sua pergunta para, não somente para pacientes oncológicos e pacientes com AIDS, mas para pacientes portadores, por exemplo, de demências, pacientes em fase mais avançada da doença de Alzheimer, qualquer uma desses tipos de doenças, de demências, para pacientes, por exemplo, com algumas síndromes neurológicas, não é? Nós temos aí várias dessas doenças desmilenisantes. Que mais? Para crianças, isso é uma outra faceta interessante do cuidados paliativos. Ele não é mais só para adultos, mas ele passa para crianças, porque nós também temos crianças com essas doenças neurológicas, crianças que nascem com paralisia cerebral, crianças com micro ou macrocefalia que de alguma maneira acabam por desenvolver algum tipo de dependência, crianças com câncer, né? Então, o cuidado ele se amplia hoje para uma lista de doenças, além dos pacientes oncológicos. Na verdade, então, o conceito de integralidade, onde você vai focar o doente e não a doença, deve ser a meta dos cuidados paliativos. Isso. O cuidado paliativo, ele não olha para a doença, ele olha para o paciente, para a pessoa que está acometida daquela doença e amplia o seu cuidado para a família. Tanto é que os cuidados paliativos, a equipe cuida da família, inclusive após o luto. Existe uma fase pós-luto de conforto, de abandono, porque após o luto, quer dizer, o cuidado ele não se encerra com o óbito, com a morte do paciente, exatamente porque ele vai do paciente, vai da doença para o paciente e para a família. E é muito interessante isso, porque como nós estamos falando de doenças que, em tese, não têm cura, são irreversíveis, num lugar onde elas já não respondem mais à terapêutica inicial, você evolui hoje do cuidado de curar, do conceito de curar para o cuidar do paciente. Porque paliar significa exatamente isso, proteger, amparar, cuidar, não é? Então, não é só, eu não curo só. E hoje você tem assim, se eu não tenho como curar, então eu não tenho mais o que fazer. Quantas vezes nós já não utilizamos esse jargão para os pacientes? Olha, a gente sente muito, mas não tem mais o que fazer. E o cuidado paliativo, ele vem na contramão disso, não é? Ele é um movimento contra-hegemônico de sempre tem alguma coisa para fazer. Eu sempre tenho algo para oferecer para aquele paciente e para aquela família. Exatamente porque eu saio deste foco, do foco do curar para o cuidar. E isso tem uma implicação na formação hoje do recurso da saúde, do recurso humano, formação do médico, do enfermeiro, que é fundamental. Podemos dizer que os cuidados paliativos podem se iniciar durante a internação, no tratamento, quando a farmacologia não funciona, ou mesmo na proximidade da morte? Isso, nós podemos assim, este é o avançar do conceito hóspice para os cuidados paliativos hoje. Quer dizer, na realidade, antes, lá no início, onde tudo isso começou, era muito para paciente oncológico e já numa fase muito terminal. Como é que nós definimos a fase terminal? Então é um pouco disso tudo que nós falamos, dessas doenças, onde já não se responde mais ao tratamento habitual, ao tratamento ou curativo, mas a diferença para o paciente terminal é que você já vê indícios, você já vê evidências da proximidade da morte muito grande. Este é o paciente terminal. O cuidado paliativo também é para ele. Mas hoje, e aí eu evoluo do conceito hóspice para o cuidado de cuidado paliativo hoje, você pode começar o cuidado paliativo já no início da doença. Então eu posso, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico hoje, um paciente que eu acabei de fazer um diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer de estômago, câncer de intestino, e ele vai iniciar sua quimioterapia. A equipe de cuidados paliativos já pode trabalhar junto com o oncologista, porque ela vai trabalhar exatamente para aliviar sintomas, por exemplo, dessa terapia. Então eu já trabalho hoje,
já na fase muito inicial. Eu já posso, fez o diagnóstico, eu já posso iniciar, à medida que o oncologista começa com o tratamento, a equipe de cuidados paliativos já pode começar com esse cuidado todo, e de maneira integral, como você disse, olhando para todas as dimensões do cuidado. Professora Fátima, falávamos do papel do cuidador, da equipe, e qual o papel da família também contribuindo nos cuidados paliativos? A família, quando ela chega, muitas vezes ela já chega muito quebrada, muito sofrida, não é? Então, o papel do cuidado com a família é de reintegrar esta família ao paciente, reintegrar o paciente a esta família, no sentido de rever relacionamentos. Essa faz parte, por exemplo, do conforto psicológico, de rever relacionamentos, não é? Aquela coisa de a morte se aproxima, então eu peço perdão para quem eu tenho que pedir, revejo todos os meus relacionamentos. E a família está neste lugar. Então você ajuda o paciente a acertar todas essas coisas. E a família, ela, às vezes, o papel dela é ajudar neste conforto, é ajudar a propiciar todo esse ambiente de cuidado, de afeto, de poder dar ao paciente dignidade. Muitas vezes, com o conforto social, o conforto psicológico e o conforto até espiritual e físico, o paciente consegue, às vezes, ter alguma função, né? Então é fundamental a família nesse lugar, de poder discutir questões da morte, daquilo que afeta a família, de como é que a família está enfrentando aquilo. Uma situação muito comum que a gente tem hoje é o estresse do cuidador. E às vezes, no cuidado com esses pacientes, você percebe já o cuidador muito desgastado, já com sintomas, inclusive, você precisa até tratá-lo também. Então, a família está ali junto, porque o doente ele não adoece sozinho, Milton, ele adoece com a família. Às vezes a família está doente junto. Então, é um acertar de tudo. Essa equipe de cuidados paliativos, ela é constituída por vários profissionais de saúde? Esse é um dos princípios do cuidado. Ele se dá em equipe multiprofissional. Então, nós temos a presença do médico, da enfermeira, do psicólogo, da assistente social, você pode ter fisioterapeuta, você pode ter o capelão. Então, por exemplo, a equipe de cuidados paliativos do Hospital Emílio Ribas, da Unifesp, da Universidade de São Paulo, ela tem um capelão, uma capelã, na realidade, né? A pastora Eleni. Ela é a capelã, que é quem cuida dessa coisa do conforto espiritual. Então, é uma equipe multiprofissional, porque, na realidade, você está cuidando de todas as áreas. Só que é uma equipe que trabalha alinhada. Nós todos visamos o conforto. Quer dizer, você tem cada um na sua área, mas o objetivo é o mesmo. As decisões são tomadas em conjunto, inclusive com a família, com o paciente, a família, o cuidador e o paciente. Então é uma equipe multiprofissional, é fundamental, senão não funciona. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema cuidados paliativos com a presença da doutora Fátima Adriana da Almeida, chefe da disciplina de Clínica Médica da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo cuidados paliativos com a presença da doutora Fátima Adriana da Almeida, chefe da disciplina de Clínica Médica da FAMEMA. Doutora Fátima, agora nesse último bloco, perguntaremos em que local ocorrem os cuidados paliativos? E ela pode se dar em vários locais, Milton. Ela pode, por exemplo, se dar no domicílio. Você pode ter uma equipe que visita esses pacientes no domicílio e faz toda uma programação lá. Esses cuidados eles podem se dar com os pacientes internados. Então, ou você tem, por exemplo, uma ala separada para isto, destinada para estes pacientes, ou você pode trabalhar como um apoio para os outros profissionais mesmo, para outros médicos, para outros pacientes.
está internado para fazer cirurgia ou para começar a quimioterapia, e você pode funcionar como uma equipe de apoio. E você também pode funcionar, você pode ter um ambulatório, isso também pode se dar a nível ambulatorial. Então, qualquer um desses lugares os cuidados podem acontecer. Gostaria que a professora Fátima diferenciasse os cuidados paliativos que poderiam ser oferecidos pelo home care ou pelo PROAID. Qual a diferença? A origem seria dos serviços de iniciativa privada e estatal? Bom, do que eu conheço, um pouquinho os dois, tanto o home care quanto o PROAID são duas equipes de multiprofissional, extremamente apoiadoras, tanto o PROAID ele trabalha mais com os pacientes do sistema de saúde, e o home care nos dá muito o apoio para os pacientes da Unimed, né? Então, são equipes multiprofissionais, tem um coordenador, a coordenadora do home care é o Dr. Vitório, e do PROAID é a enfermeira Sandra, e eles fazem esse apoio todo no domicílio. Tanto o PROAID é o programa de internação domiciliar, ele é um programa mais curto, o paciente fica mais tempo, a rotatividade desses pacientes é maior do que o home care. Mas ambos estão absolutamente capacitados para prestar esses cuidados, desde que coordenados, desde que acordados, tanto um quanto o outro. O home care hoje ele nos dá, a mim, por exemplo, com os meus pacientes, eu tenho recebido muito apoio, trabalhamos de maneira bastante integrada. No Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, existe um ambulatório de cuidados. Isso. Esses pacientes são encaminhados para esse ambulatório através de que origem? Como que esses pacientes são encaminhados? Esse ambulatório, até onde eu conheço, é o primeiro ambulatório sistematizado mesmo, que a gente tem aqui na cidade. É um ambulatório que funciona junto ao serviço de oncologia do Hospital de Clínicas, e ele tem esse nome mesmo, ambulatório de cuidados. Esses pacientes são referenciados do próprio serviço de oncologia, porque hoje a gente só trabalha lá, na realidade a equipe que trabalha neste primeiro momento mais com pacientes oncológicos. O responsável por esse ambulatório é o Dr. Glauco Pimentel. Eu devo me juntar a essa equipe agora em outubro. É uma equipe multiprofissional, é um ambulatório já bastante grande, já são alguns dias na semana que atende, e é um ambulatório de cuidados. O Dr. Glauco é o coordenador junto com uma equipe. Ele é o especialista em dor, que é um dos grandes problemas, um dos grandes sintomas que a gente precisa cuidar desses pacientes, é a dor. Então, nesse momento, quem faz toda essa coordenação desse ambulatório é o Dr. Glauco. Até onde eu sei, é assim, a única iniciativa que a gente tem estruturada e sistematizada de cuidados paliativos aqui em Marília. Existem outros, tem perto de 31 centros de cuidados paliativos cadastrados no país. Em São Paulo a gente tem alguns, no Emílio Ribas, na Paulista, no Hospital do Servidor Público com a doutora Maria Goretti, onde eu pretendo passar um período agora lá. E tem outros lugares, tem em vários locais, inclusive do mundo. Professora Fátima, vou fazer uma pergunta extremamente difícil, talvez até de ser respondida. A eutanásia no mundo tem os países favoráveis, não favoráveis. E agora a professora fala de cuidados paliativos, os pacientes que necessitam daquele foco no doente e não na doença por um tempo muito prolongado. Relação cuidados paliativos e eutanásia. Isso é uma pergunta muito importante, Milton, porque essa é uma coisa que nós precisamos diferenciar. A eutanásia nós entendemos de maneira assim, bem simples e rápida, que é a morte provocada. Se você provoca a morte de alguma maneira, injeção de alguma medicação, mexer em alguma máquina, coisa parecida com isso. Cuidados paliativos não tem absolutamente nada a ver com morte, muito pelo contrário. A morte, para quem faz cuidado paliativos, dentro da definição e do princípio, ela é um evento absolutamente natural. Vai acontecer no seu tempo, né? Quando tem que acontecer, nós do cuidado nem abreviamos e nem antecipamos a morte. Então é muito importante que isso seja uma pergunta muito, muito apropriada,
porque nos países, você tem relatos na história dos hóspedes e do cuidado paliativo, que aonde isto não andou, aonde cuidados paliativos não se desenvolveu rapidamente, foi exatamente aonde no início do movimento se confundiu cuidados paliativos com eutanásia. Então ninguém vai nem acelerar e nem retardar a morte do doente. A morte vai acontecer normalmente, no seu tempo natural, ela é vista como um evento natural na vida das pessoas. Então não tem essa confusão. A Alemanha foi um dos países onde essa confusão se deu no começo. E foi um dos países onde mais dificilmente o conceito se desenvolveu. No Canadá é super tranquilo isso, nos Estados Unidos também. Outros países por toda a Europa e agora a Ásia e União Soviética, você tem já centros muito adiantados de cuidados paliativos. Então não tem nada a ver mesmo com eutanásia. As estatísticas do home care, os pacientes que mais necessitam de cuidados são os oriundos de neoplasias, doenças neurocardiovasculares e de causas externas. No ambulatório de cuidados da FAMEMA também seria essa mesma percentagem? Então, como é um ambulatório a equipe está iniciando agora, neste momento, o ambulatório ele se destina a cuidados de pacientes oncológicos. Só, nesse momento é de oncológicos. A gente acaba fazendo isso fora do ambulatório do HC, nas nossas clínicas. Eu faço, o doutor Glauco faz, a doutora Márcia, a gente faz isso fora de lá. Mas o ambulatório do HC, nesse momento, só atende pacientes oncológicos. A ideia é que a gente possa ampliar isso, inclusive para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva já naquelas fases de grau 3, grau 4, classe funcional 3 e 4, para pacientes renais crônicos, né? Esses outros tipos de paciente. Saúde Marília está chegando ao seu final e eu vou deixar a professora Fátima para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema cuidados paliativos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Acho esse tema muito pertinente, em decorrência até de algumas estatísticas, né? Você tem estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que lá pelos anos de 2015, mais ou menos, você vai ter milhões de pacientes com diagnósticos novos de neoplasias, perto de mais ou menos 15 milhões de pacientes. Desse tanto, 9 milhões irão morrer, e desses 9, 6 milhões em países subdesenvolvidos. A medicina avançou muito, a tecnologia avançou muito, de maneira que você aumentou muito a sobrevida de vários pacientes. Então, esses pacientes estão aí para serem cuidados, não para ser curados, mas para ser cuidados. Cuidado paliativo, ele vem nesse sentido, é um movimento meio de vida, de cuidar, de dizer não para o abandono, de tratar relacionamentos, de devolver ao paciente dignidade, autonomia, não é? Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar disso. Saúde Marília debateu nessa noite o tema cuidados paliativos com a presença da doutora Fátima Adriana da Almeida, chefe da disciplina de Clínica Médica da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados ao nosso e-mail. Anote aí nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.